Fala galera, passando aí para fazer aquele making off que eu tô aí na dívida. Essa semana eu acabei não conseguindo aparecer aí, muitas coisas acontecendo, mas para não deixar faltar, tô aqui pra gente falar aí sobre esse processo de supervisão e de mix, né? E de supervisionar também a mix, né? Tô supervisionando a pós-produção de som e no caso a mix faz parte, óbvio, né? E aí no caso eu acabo também olhando e dando feedback para mix, né? Para mixagem, o que nem sempre é o caso, né? Mas tá sendo no caso dessa série aqui. Então, bom, eu vou mostrar para você aqui hoje o episódio 1, tá? Eu não vou mostrar o episódio 1 inteiro, né? Óbvio, né? Mas vou falar sobre o processo de supervisão de som que eu faço após a edição, após a mix, tá? Abordagens minhas, tá? De toques meus, trocas minhas. Isso pode fazer parte do método de outras pessoas, sim. Pode também não fazer, tá? Isso foi coisa que eu aprendi com o tempo, juntando coisas que eu aprendi de outras áreas também, como de edição de som de uma forma geral, de spotting de Foley e, enfim, outras coisas. Então, eu acabei criando uma forma de me comunicar com outras pessoas que trabalham comigo nos projetos que eu pego para trabalhar e quando eu estou supervisionando, tá? Que também nem sempre é o caso, tá? Então, bom, para a gente relembrar, eu vou falar aqui e aí a gente fala também sobre essa supervisão. Essa série é a série Dona Flor e Seus Dois Maridos. É uma série que, na verdade, é um filme originalmente e foi reestruturada, remontada no formato de uma série de 5 episódios. Uma minissérie de 5 episódios que foi produzida no Brasil e dessa vez está sendo pós-produzida novamente, só passando pela etapa de pós-produção, para ser exportada, para ser enviada para um outro canal de TV aberta em Portugal, no caso, o SIC, né? SIC. E então essa série, como ela já é um filme que já foi filmado, já foi rodado, já foi todo o processo de pós-produção de som, todo o processo da produção já aconteceu há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. O que a gente está fazendo agora é basicamente uma remontagem, né? É basicamente só a pós-produção, né? Tem outras coisas que acontecem, mas é só pós-produção de som. Só pós-produção, né? Então tem pós-produção de vídeo, com correção de cor de novo, edição, montagem, né? E a pós-produção de som, edição de som e mixagem, sacou? É isso. Muitas das músicas estão sendo reaproveitadas e muitas músicas estão sendo licenciadas para usar nesse projeto, tá? E em algumas cenas que trocaram música e tudo mais, né? Então, isso é muito importante a gente falar, tá? Porque a gente, como tá fazendo som, a gente muitas vezes precisa recorrer à edição da música e tudo mais para ver se para encaixar melhor, para enfim, para botá-la no tempo certinho que a gente precisa trabalhar e tal. E se a gente não tiver a licença da música para poder usar, se a gente não tem garantia disso, é melhor a gente não fazer, é melhor a gente levar para produção e conversar sobre isso antes, tá? É óbvio, né, por uma questão de direitos autorais, né? Então a gente não faz isso. E aí, no caso dessa série, a gente até passou por uma situação assim. A gente teve uma cena no episódio 2 em que os personagens estão dentro de uma casa que está tocando música, né? E que é o cassino, né? E a música que tá tocando é uma música que já existe, do Dominguinhos, né? Isso aqui tá bom demais, né? Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. E tem um momento que essa música, a gente tem mudanças de corte, né? No take, claro, né? E essa música tá bem presente em um dos planos, né? Só que conforme vai tendo mudanças, né? Vai tendo cortes e tudo mais, a música vai desincronizando, né? E isso fica bem evidente. Em alguns pontos, a música some, né? Então, a gente, na pós-produção de som,
a gente precisa pegar e inserir essa música. E a gente precisa inserir essa música dando continuidade para a cena, para parecer de fato que ela está tocando lá no ambiente e para parecer de fato que todos esses cortes tal, e essas mudanças de plano e take estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Diretamente, assim, com continuidade, né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. A gente precisa fazer isso. Então, por causa disso, a gente precisa utilizar o material original, a música mesmo, né? Com qualidade que a gente possa usar dentro do filme, dentro do projeto. E nesse caso, eu precisei ir procurar essa música original para poder reeditar lá dentro desse espaço para depois mixar como se ela tivesse vindo de lá de dentro daquela sala, né? Então isso é muito para isso. Então antes de eu começar a fazer isso, tal, o que eu tive que fazer? Levar essa questão para pós, né? Para supervisão, coordenação de pós, porque a gente estava com a missão de edição de diálogo, tudo mais, e no nosso AAF, na timeline do nosso AAF, que é a forma como a gente recebe material, não tinha essa música. Então eu tive que procurar essa música. Esse não foi um dos materiais que eu recebi bruto para trabalhar. Essa música não estava lá. Então isso, obviamente, para mim, me levantou uma suspeitas, não suspeitas, né, mas um alerta. E aí eu levantei essa questão para coordenação de pós-produção. Olha, essa música tá licenciada, a gente pode utilizar para eu poder correr atrás de pegar em qualidade, né, original, para a gente poder usar aqui e tal. E, enfim, teve o vai lá, tá certo, né, a liberação, e aí eu fui lá e catei ela e usei. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa estar muito atento quando a gente está fazendo o sound design, está fazendo o filme, né? Já existiu várias situações do tipo disso dar problema, de ter que trocar, de ter que tirar a música em cima da hora e às vezes ficar silêncio, né? De ter que tirar a música e por isso ter que remontar alguma coisa, né? Remontar no vídeo, aí ter que refazer a pós-produção de som. Essa semana agora, inclusive, ontem, sexta-feira, a gente teve que retornar no estúdio para fazer uns edits para um filme, e uma das coisas que a gente teve que refazer foi justamente isso. Tinha uma cena em que duas personagens estavam juntas e aí uma começava a cantar para a outra uma música. Só que essa música não conseguiram licenciar a música, então não conseguiu aproveitar essa parte da cena. Tiveram que usar um outro take da mesma cena, só que com outras falas, com outra parte, né? Para não pegar nessa música. Aí a gente teve que refazer o Foley, algumas coisas no Foley, para poder sincar e ter tudo lá para esse momento, né? Então, isso é muito importante sempre a gente se certificar, né? Por isso que eu também falo que é importante a gente tentar não deixar muito vazio, faltar muito, né? Claro, orçamento é um limite, tempo é um limite, então às vezes vai ter que ficar vazio, às vezes não vai ter tempo, não vai ter dinheiro para fazer tudo, ponto, né? Mas quando a gente tem possibilidades, a gente tem que tentar preencher para fazer cada área meio que funcionar sozinha, porque caso surgir a necessidade de você tirar algum dos elementos, né, não pode correr um risco de ficar vazio, ficar faltando coisa, entendeu? Então é bom, nesse caso, ter lá alguma coisa, né? Então eu já passei por situações assim algumas vezes, por isso é um aprendizado que eu tirei e que eu tento evitar ao máximo deixar esses vazios, dar esses moles, né? Mas bom, então é isso, é uma coisa importante, eu achei legal falar aqui, né? Bom, no caso desse primeiro episódio aqui, o que aconteceu? Essa série a gente está fazendo nesse contexto de só pós-produção de som, então a gente não tem como fazer ADR, que é a dublagem, né? Por quê? Porque ADR, quando o ator vai lá e dubla a si mesmo, tem o custo, tem a agenda do elenco, né? De quem é a atriz, o ator, né? Essas pessoas hoje em dia já estão fazendo outras coisas, já passou muitos anos, então as pessoas já estão fazendo outras coisas, o contrato já venceu, né? Então teria que fazer todo um acordo, uma negociação nova, pagar um novo cachê e ter uma nova agenda, um novo planejamento só para esses ADRs, o que sairia muito, muito, muito mais caro do que o que tem disponível para fazer a pós-produção de som da série inteira. Então, não tem como fazer dublagem, não tem como fazer ADR, não tem como levar essa galera pro estúdio e regravar o áudio. A gente tem que aproveitar o som que a gente tem
A gente tem que aproveitar o som que a gente tem agora, porque a gente não tem nem acesso ao som original todo que foi usado no filme, porque também, como é muito antigo, esse som já está todo armazenado de uma forma que, né, não estão se encontrando para a gente poder ter esse material bruto para fazer uma conformação aqui e trabalhar com ele, né? Então, é isso, certo? Então, o que a gente está fazendo? Eu separei aqui o trabalho dessa série em 3 funções, né? Na pós-produção de som, né? 3 funções. Eu estou fazendo a edição de efeitos, estou fazendo Foley e edição de efeitos do que seria Foley, né? E estou fazendo uma supervisão, assistindo tudo, dando feedback, pedindo coisa e tudo mais, e resolvendo as questões burocráticas, questões de planejamento, de prazo, de arquivo, de material, enfim. E além disso, tem o editor de diálogo, Eduardo Keller, que está editando o som direto, editando, na verdade, o AF que chega, né? E quando ele não consegue trabalhar com o material que chega do AF, que a qualidade está muito comprometida, eu converso com o montador sobre como que a gente pode fazer para conseguir esse material original. E a gente já conseguiu contornar essa situação algumas vezes. Então, ele está editando o som direto, tá limpando tudo, né? O máximo possível, tornando mais homogêneo ali o máximo possível para a gente poder ter bastante material. Eu também, como sei que a gente não tem orçamento para Foley, eu não consigo ir para o estúdio gravar num estúdio de Foley, o Foley desse filme, dessa série no caso, eu tenho que tentar aproveitar ao máximo os sons que foram gravados no set de filmagem que não são o diálogo. Esses sons a gente chama de PFX, os efeitos sonoros da produção. O que é isso? Alguém bebendo uma garrafa, uma água, virando uma garrafa d'água, abrindo e fechando uma porta, qualquer coisa que faça som, passos às vezes, qualquer coisa que faça som e que foi gravado no set junto com o diálogo ali, vazou no microfone do diálogo, né? A gente chama de PFX. Eu dei essa missão para o editor de diálogo, que é uma coisa que muitas das vezes o objetivo da edição de diálogo é mais limpar o diálogo ao máximo, né, para poder ter tudo muito claro, muito ao máximo, sem comprometer qualidade, tá? Mas limpar para ter tudo claro, para a gente depois construir em cima disso com a pós-produção, com edição de efeitos, Foley e tudo mais. Só que nesse caso, eu pedi para ele tentar separar, não só limpar, tentar separar. Então, ter o diálogo separado, limpo, mas me mandar também o máximo que ele puder me mandar de PFX, que são esses efeitos da produção. Então, passos, todas as coisas, objetos que se mexem, que fazem algum som, tudo que ele puder me mandar, que ele puder aproveitar, ele separar em pistas de PFX e me mandar. Além disso, eu pedi para ele tentar aproveitar ao máximo possível o fio do som direto. O que é o fio, né? O room tone que o microfone captou. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui e tem um momento que eu não estou falando nada, esse som é o room tone. Esse som eu posso utilizar e eu vou utilizar para amarrar, para costurar algumas cenas, né? Alguns takes, planos que possam ter alguma sonoridade diferente na base, que possam, ou que para não ficar um silêncio no meio, para preencher esse espaço entre os cortes da edição e passar mais homogeneamente, né? Também para diminuir essa diferença de room tone entre os planos, né? Então, eu posso e eu vou usar essas coisas. Então eu pedi para ele tentar separar o máximo possível também fios. Então eu já dei para ele, quando eu já fui conversar com ele, eu já dei para ele um certo papo, assim. E olha, é um cara extremamente experiente, um cara que faz isso todos os dias, há anos e muitos anos, cara é muito experiente, muito rápido, né, certeiro. O som direto tá muito bem captado, tá muito bom. Então isso já salva muito, já ajuda muito, ter o som direto muito bem captado e ter essa pessoa editando, mandando muito bem, o Keller. Mas mesmo assim eu tive que fazer pedidos específicos para ele, por conta dessa especificidade dessa série. A gente não tem orçamento para fazer de outra forma. Então,
eu pedi para ele aproveitar o máximo possível de PFX. E esses PFX ele está separando. Então, eu aqui consigo somar tudo que é diálogo dentro de uma pasta que eu chamo de diálogo, ou DX, ou dial, né? Tudo que é diálogo tá ali. Os PFX, eles ficam separados. E eu puxo eles para perto dos efeitos sonoros, né? Para perto dos efeitos sonoros. Por quê? Porque eles vão ser tratados como efeitos sonoros. Eles, na hora que estiver mixando, na hora que estiver exportando esse material, eles vão estar exportados junto com os efeitos sonoros, certo? Por quê? Essa é uma série que a gente precisa exportar em banda internacional. A gente precisa exportar essa série para ser dublado. E quando a gente dubla, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. A gente precisa ter tudo muito separado, porque lá na hora de dublar, a produtora de dublagem, o estúdio de dublagem, não está trabalhando com o mesmo orçamento, com a mesma direção, com a mesma equipe da produção original. Então, por exemplo, o diretor de um filme da Marvel, sei lá, ele não vê as versões dubladas, entendeu? Não vê as versões em português, por exemplo, ou, sei lá, em espanhol. Não tem por que essa pessoa ver. Não é o estúdio da Disney que faz. A Disney, ela contrata um prestador de serviço para fazer. Ela contrata um estúdio que vai fazer esse serviço para ela. Então, e aí ela tem um orçamento muito menor do que o orçamento do filme dos Vingadores, né? Então é um outro estúdio, outra situação, outro contexto. Geralmente os estúdios de dublagem, eles trabalham com um orçamento minúsculo comparado com o orçamento original da produção, certo? Salvo em raríssimos casos em que a produção não tem orçamento nenhum e o filme vai ser dublado, né? O que acontece também. Mas o normal é na dublagem não ter orçamento para um grande processo de pós-produção de som, para Foley, não ter orçamento para edição de efeitos muito complexa, não ter orçamento para uma série de coisas, né? Então, o que a gente precisa mandar para eles? No caso, olha, essa série está indo para um outro país para ser dublada em outra língua. A gente aqui que está fazendo a produção original, a gente tem que mandar separado. A gente tem que mandar separado por quê? Porque aí quando for dublar na outra língua, eles não precisam fazer de novo o Foley, eles não precisam fazer de novo os efeitos, as ambiências, né, BGs, eles não precisam fazer de novo essas coisas. Eles só fazem o diálogo. A gente manda para eles essas coisas prontas, como elas foram feitas pela produção original, com a ideia original da direção, tudo original, né? E eles só trocam o diálogo. Isso quer dizer que muitas vezes alguns estúdios de dublagem tal vão simplesmente apagar o que vier lá chamado de diálogo. A pista lá, diálogo, dial, vão apagar. E vão simplesmente usar as outras, música e efeitos. Se for só 2 pistas, né? 2 stems, né? E é isso, às vezes são mais, né? Então, vão apagar o diálogo. E assim, se eu tenho o som direto, captando som de passo, de porta, de garrafa, de copo, de coisas acontecendo, de isqueiro, de sei lá o quê, e eu deixo esses sons nas pistas de diálogo, na pista de som direto, quando eles apagarem lá, vai sumir. Então, a dublagem vai ficar com um som muito pior, porque vai faltar muita coisa na hora de reproduzir lá, porque não vai ter orçamento para fazer o Foley, fazer efeito, então aquilo que tirou vai ficar faltando, certo? Então aqui eu pedi para ele botar bem separadinho para mim essa parada, né? Bom, então beleza. Então, e aí ele foi lá, fez tal, e me mandou essa sessão. Aí no caso eu peguei a sessão dele e mandei para mix. O primeiro episódio, como a gente chegou e teve que mandar meio em cima para mix, meio corrido, eu acabei não fazendo a supervisão do diálogo antes de mandar para mix, o que seria o correto, né? Para eu pedir ajustes para ele antes de mixar, né? Porque depois de mixar faz muito sentido eu pedir ajustes para ele, a menos que seja adicionar alguma coisa ou corrigir alguma coisa muito gritante, o que não está acontecendo, porque, o Eduardo Keller é um profissional já de muito, muito gabarito, muita experiência, então não dá moles assim, não existe isso, né? E o outro é que a gente está com um prazo apertado, corrido, então os problemas, quando eles existem, eu vou pedir para Mix corrigir lá na Mix mesmo, o que aconteceu aqui. Então, bom, como que foi esse processo, né? Eu mandei para Mix lá tudo,
organizado, tal, a minha seção de efeitos, puxei para a minha seção de efeitos de ambi misturado, né, e com notas e com folha e já tudo ali. Aí eu juntei, somei a seção de as tracks de diálogo e mandei para ele essa seção com um template mais ou menos como eu tinha feito, né? E aí o que eu pedi para ele era que ele me mandasse 4 áudios, que são esses 4 áudios que eu vou te mostrar aqui. O primeiro áudio é o mix, que é completo, é tudo, tem tudo nele, certo? Então, efeitos, diálogo e música, tá tudo aqui nesse mix, certo? E eu pedi para ele mandar só 3 stems separados, os stems de DME. D é de diálogo, certo? M é de música, no caso ele botou trilha, certo? E E é de efeitos, ou FX, que tá aqui, certo? Então, eu pedi para que ele separasse e me mandasse diálogo, música e efeitos, além do mix, tá? E aí você pode estar estranhando aqui, você está olhando falando assim, pô Pedro, mas é estéreo? É estéreo. Essa é uma série que está sendo feita estéreo, para uma TV aberta, certo? Em Portugal. Então não tem a necessidade de fazer em 5.1, não tem o prazo, o orçamento, não tem. É estéreo, certo? É estéreo. É LR e é isso, sacou? E é assim que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando num template básico em estéreo. Beleza? Então, bom. Então eu mandei lá pro mixador e o mixador depois mixou, fez uma primeira mix e me mandou. Essa primeira mix, eu pego os áudios dele, importo na minha sessão aqui, com as outras coisas, ó, que tem aqui, tem mais coisas escondidas aqui, enfim. Eu importo na minha sessão com as outras coisas, só para eu ter o vídeo junto, né? E eu também poder comparar com as coisas originais brutas, né? Que as edições que eu fiz e também as edições que o editor de diálogo fez, certo? Porque aí o que acontece? Eu posso ir assistindo aqui. E aí se eu ouço alguma coisa estranha, eu posso ir lá conferir no original para ver se, o que é isso? Tá tendo um popzinho aqui, um clique. O que é isso? Pô, vou ver se eu botei um fade out certo aqui nesse efeito aqui, ou se eu botei um fade in. Vou procurar. E aí eu vou lá, dou scroll lá pra cima pra ver se eu fiz alguma cagada, ver o que tá fazendo isso aí, pra tentar investigar. Então, quando eu tenho tudo junto assim, me ajuda, tá? Isso é um pouco mais limitado, restrito em algumas sessões muito grandes, só que é muito bom você ter os teus stems, assim, na tua sessão para você conferir o original, né, o bruto, antes da mix, tal, para você saber o que é o que. Você encontrar as coisas, se precisar fazer ajuste, você ir lá e ajustar, entendeu? E para mim também, que tô mandando pro mixador já a edição pronta, ele tá mixando, né? Ele tá mixando, ele não tá editando, inserindo nada, né? Então eu já tenho tudo aqui. Eu tenho tudo, não tá me faltando nada aqui, certo? O que poderia estar me faltando são as pistas que o mixador criou na hora de mixar e pendurou plugin. Então, e aí esses plugins poderiam estar me faltando, tal, coisas assim. Só que no caso ele tá me mandando os áudios prontos, né, já exportados, certo? E isso já é o suficiente para eu julgar pelo ouvido e pelo que eu tô vendo acontecer, certo? E aí eu vou lá e olho na edição para ver o que é. Que eu não concordo, ou enfim, que eu tô reparando ali e tal, e é isso, certo? Então, uma outra coisa importante, antes de eu mandar para Mix, né, eu passei para Mix um documento, que foi o documento dos padrões de loudness para a TV brasileira, né, para broadcasting em Portugal, brasileira não, portuguesa. Então, eu catei esse documento na internet, mandei também para a coordenação de pós-produção, olhei, li lá o que tinha, vi quais eram os padrões de loudness, que no caso é um muito comum, tá? Normal para a maior parte das TVs abertas, ainda mais na Europa, porque é um padrão que foi criado pelo Sindicato de Broadcasting da Europa, tá? O EBU, tá? European Broadcasting Union, né? E de lá, e aí com esses valores de loudness, esses padrões, eu mandei para o mixador e falou, olha, eu preciso receber assim, assim, assado. Então, no caso, isso é uma abordagem profissional minha, abordagem de supervisão minha, que é o quê? Eu gosto primeiro de deixar a pessoa brincar, porque eu acho que como artista, a gente gosta de ter liberdade, de ter autonomia para a gente propor coisas. E muitas vezes é nesse momento que a gente está arriscando, que a gente está propondo, a gente está experimentando,
que a gente, é nesses momentos, muitas vezes, que a gente chega a resultados incríveis, resultados inovadores, diferentes, resultados incríveis, né? Então, eu gosto, primeiro, de deixar a pessoa trabalhar. Principalmente se eu já conheço a pessoa, né? Se eu já sei que a pessoa sabe o que está fazendo, né? Se ela não souber o que está fazendo, aí nesse projeto eu não poderia nem convidar, no caso, porque é muito corrido, muito apertado. Mas no caso, o que eu gosto de fazer? Vou lá, entrego, só passo o padrão de loudness, foi o caso que eu passei, né? E dei uma ideia geral. Olha, essa série pode ser assim, assim, assada, uma coisa de época, papapá, dei um conceito geral e deixei a pessoa ir lá mixar. O Thiago Picado, que já veio falar aqui também, já foi lá mixar, foi lá fazer a parada, criar a parada dele. Depois que ele mixa, aí eu venho e eu vou dando feedback e começo a ver quais foram as ideias que eu achei maneiras das coisas que ele fez, porque assim me surpreende, porque se eu ficar só cuspindo a minha ideia, além dele ficar preso, eu fico preso, né? Porque às vezes eu fico tão apegado na minha ideia que ele pode até estar fazendo uma coisa mais legal e eu não percebo, porque eu só tô olhando como que aquilo ali não é a minha ideia, como que aquilo ali tá longe do que eu tava pensando, entendeu? Então, é muito interessante deixar a pessoa ter liberdade e autonomia criativa, né? Eu adoro. Eu gosto de trabalhar assim. E com o Thiago a gente já trabalha muito tempo junto e funciona assim, enfim. Então, eu confio, foi o que eu falei, é o que eu falo pra ele. Enfim, então foi isso, né? Mandei para ele com os padrões de loudness e tudo mais, ele foi lá, mixou e me mandou esses stems separados, certo? E aí, quais são as coisas que eu faço? Eu pego e importo na minha sessão, né? Como eu falei, na minha sessão master aqui, minha sessão que tem tudo. Que joga aqui nas pistas e eu vou jogar, no caso, eu vou jogar os medidores de loudness para olhar, para averiguar, para ver se está certo, tá dentro dos padrões que precisa estar, certo? Porque se não tiver, não vai passar. O cliente vai voltar, vai mandar voltar e a gente vai ter que consertar. Então, e às vezes, tu fez uma parada fora do padrão, para tu botar no padrão às vezes e manter a tua ideia artística, é uma cagada gigante. Então é melhor você já fazer dentro do padrão, né, batendo nos targets que você quer, do que você depois ter que reenquadrar. É uma merda isso, a dor de cabeça, às vezes você tira de um lugar e fica tentando botar, é um negocinho que tu vai ter que ficar um mó tempão futucando, é muito chato. Então é melhor você já fazer dentro do padrão. Então, quando ele me mandou, eu fui lá, criei essas pistas, né, dentro da minha própria sessão aqui. Na verdade, essa é uma sessão que junta todas as outras sessões, né? Mas é uma sessão master, né? Eu tenho outras sessões separadas, para ter organizadinho, separado mesmo. Se for quiser mandar coisa separada, trabalhar focado, né? Isso é muito importante. Então, bom. E aí eu pendurei aqui 2 medidores de loudness, que são esses 2 aqui. Vou puxar para essa tela aqui, que acaba tendo mais espaço. Um é o Yulin Loudness Meter, né? É um medidor de loudness gratuito, tá? Eu tenho o Pro, eu paguei para ter ele, né? Porque aí ele tem mais coisas, enfim, tem mais possibilidades, tem uma coisa aqui de dinâmica e tal, que é bem interessante, enfim. E aí, aqui, quais são as coisas que eu faço? A primeira coisa que eu faço é checar para ver se está tudo batendo, né? Então eu vou assistindo, eu deixo eles aqui abertos na outra tela. Então, tela com vídeo, tela com medidor de loudness. É basicamente isso que eu vou fazendo no início. E aí eu vou vendo onde que ele está saindo, né? Se ele sai ou se não sai, né? Ou se até tá dentro, mas eu acho que pode fazer de uma outra forma, entendeu? Tipo, tá baixo, pode ficar mais alto. Pô, tá tendo uma margenzinha aqui, ó, pode aumentar um pouquinho aqui, certo? Ou o contrário, tá alto, pode baixar um pouquinho nesse momento aqui e tal. Então eu consigo ir vendo com os parâmetros, os padrões de loudness, entendeu? E dar feedback já direcionado com o que pode e o que não pode, com o que vai ficar dentro do que o cliente está pedindo, no controle de qualidade, certo? Então eu abro esse aqui, o medidor de loudness aqui, o Yulin, certo? E eu também abro esse outro aqui da Isotope, o Insight, tá? No caso, o Insight eu gosto de abrir, de pendurar aqui, né, o diálogo, por exemplo, né? Então botar aqui todos por exemplo, ó, o diálogo aqui eu posso botar um relay, né, que é um plugin que ele manda lá para Isotope, né? Então deixa eu botar aqui, procurar da Isotope, ó, pá. O relay tá aqui. E aí com esse relay, que é só
é só um canal que manda coisa, você tem um faderzinho para aumentar o volume e tal, você consegue, deixa eu abrir aqui o Insight, você consegue botar aqui, ó, o diálogo para aparecer aqui. E aí, com isso aqui, você faz uma comparação de nível das coisas. Você vê como que o diálogo está se destacando em relação à música, como que o diálogo está se destacando em relação ao efeito, como que o diálogo está sendo mascarado ou não. Além disso, você consegue fazer aqui no Iris, no Insight, perdão, você consegue fazer isso aqui também. Você consegue criar um espectrograma que compare o output com o diálogo, por exemplo. Sacou? Então, se, por exemplo, vou dar aqui um play. Vamos ver aqui se ele já está fazendo, ó. Tá aqui, ó. O diálogo tá em azul, né? Tá aqui mais baixinho, né? Deixa eu ver. Certo? Ó. Side low aqui. A gente consegue ver o que tá, onde cada um tá ocupando espaço, tudo mais. A música tá muito em cima do diálogo, tá vendo? O diálogo tá aqui azulzinho, pequenininho, e a música tá ali. Na mix total, a gente tá com essa música aqui em cinza. Entendeu? Ai, Vadinho. Aqui o diálogo aparece mais em azul. Entendeu? A gente pode botar também... Ai, Vadinho. Cadê? Não é o... Eu tô sozinha no mundo. Não é isso aqui, não é 3D. É botar em 2D aqui. E eu ver dessa forma também. Né? Então o diálogo às vezes sair, vai passar mais. Enfim. No caso aqui o diálogo não tá passando também, porque ele também tá na full mix, né? Então ele tá misturado. Mas enfim, eu com isso, eu consigo avaliar toda a mix também usando parâmetros, né? Parâmetros mesmo. Então, além de eu ter a minha audição aqui me auxiliando, claro que é a minha ferramenta principal, eu tenho parâmetros que eu posso chegar e falar, pô, eu tô achando meio mascarado o diálogo, né? E, aliás, uma dica que eu dou, que é uma coisa que eu aprendi. A melhor coisa é você contar primeiro com o teu ouvido. Primeiro você fazer sem ver, né, tanto isso, sem ficar olhando tanto para isso. Porque senão você fica fissurado, você começa a perder, você tá prestando mais atenção no negócio do que no que você tá ouvindo. É muito mais importante você estar ouvindo, certo? E isso aqui é uma ajuda extra, tá? Não é para você ficar, tipo, olha, só olhando para isso, sacou? Você vai ouvindo, vai vendo o teu loudness ali. O que é importante no loudness são esses primeiros parâmetros aqui em cima, certo? Que é o integrated, no caso, que é esse que estão pedindo, menos 23, certo? O momentary não tem, o short term também não, e o range, né? E o true peak principalmente, certo? Que não pode passar de menos 1. Esses parâmetros, são esses parâmetros que eu tenho que ficar olhando. Vai até o final do programa, eu vou ver aqui embaixo, tem o histórico, né? Tem o histórico aqui de quando que estava mais alto, quando que estava mais baixo, papapá. No Yulin também eu consigo ver isso aqui, ó, o histórico. Certo? E aí eu vou lá e dou o feedback bem posicionado. No Yulin, inclusive, com a programação que você tem, você pode botar para ele criar alguns pontinhos de alerta ali quando ele passa o true peak, né? Então, ele acende um vermelhinho lá em cima e quando você passa o mouse naquele vermelhinho, ele fala o exato segundo frame que está estourando ali, está passando do true peak, do limite que você botou. Então, isso é muito importante. Aí eu vou vendo e consigo dar feedback direto. Olha, nesse ponto aqui e tal, papapá. Certo? Então, isso é muito, muito, muito importante. Aí eu faço isso aqui já em primeiro lugar. E aí eu começo a assistir. E aí, conforme eu vou assistindo, o que eu faço? Eu crio aqui embaixo, ó, eu crio aqui 2 pistas. No caso, eu crio geralmente uma pista para mix geral, tá? A menos que seja uma coisa muito complexa, e aí eu crio uma pista para mix de diálogo, uma outra pista para mix de efeito, outra pista para mix de outra coisa, entendeu? Só para fazer notas separadas, certo? Mas no caso aqui, como é um pouco mais simples, é mais direto. Então eu criei uma pista para notas de mix e uma pista para nota de diálogo. No caso da nota de diálogo, eu não botei muita coisa, porque isso foi depois, né? O correto era ser feito antes, para ele ter tempo de fazer. Então eu botei a maior parte das coisas na pista de mix, certo? E aí, para que eu faço essa pista? Eu crio essa pista para eu ir assistindo, e aí conforme eu vou assistindo, e aí aqui vai passando a imagem e tal, sei lá o quê, eu vou lá e vejo coisas, né? Tipo, sei lá, nesse momento aqui, teve uma garrafa que bateu no chão aqui, sei lá. No caso, a minha nota aqui, ó, foi até, ó, trazer um pouco mais os toques, ó, os toques. Então, nesse momento aqui,
da cena, eu achei que os toques dela nele ali estavam baixos, né? Poderia estar mais alto, certo? Então tá muito baixo. E aí eu fui lá e botei aqui, ó, marquei. Pode trazer um pouco mais os toques, certo? Então, o que que eu faço? Eu crio uma pista aqui de notas e eu vou criando grupos aqui, né? Então, as notas gerais, os tópicos gerais, por exemplo, eu acho que tá tudo meio baixo, ou, por exemplo, eu acho que todo diálogo tá meio médio, qualquer coisa que seja geral, ou, pô, cara, tá fora do padrão de loudness, ou qualquer coisa que seja geral, eu boto aqui na frente, logo no início. Então, aqui no início, ó, pequenininho, já tem alguns grupos, né? Existiram, sei lá o quê, de uma forma geral, outra coisa que queria falar, sei lá o quê, botei várias notas aqui já no início, certo? Antes mesmo de estar aparecendo alguma imagem relevante e tudo mais, quando ainda estava bem escuro mesmo, né? Aí, ó. Aqui ainda tá escuro na tela, certo? Ou começou a aparecer coisa aqui, certo? Então, que não tem nada demais ali. Então eu boto essas marcações aí e eu vou fazendo isso o episódio todo. Então, conforme eu vou vendo alguma coisa que eu acho que dá para melhorar na mix, eu vou lá e crio um grupo, certo? Como que cria esse grupo? Bom, eu uso atalho, né? Que eu já nem lembro mais porque eu faço de cabeça aqui, mas a forma, eu acho que é... Deixa eu fazer aqui com uma mão só, vamos ver se vai. É isso mesmo. Ctrl Alt G, no caso do Windows, né, que é onde eu estou trabalhando, né, ou Command Option G, no caso do Mac, né. Mas você pode fazer isso também vindo aqui em Clip, certo? Ó, Clip e Group, certo? Aí quando você clica aqui, ó, Ctrl Alt G, ele vai lá e, pum, cria um grupo, certo? Isso aqui é só metadado. Isso aqui não tem peso nenhum. Isso não pesa nem 1 KB. Não pesa nada, certo? Você vem aqui e aí você quer botar uma nota, eu vou lá, clico aqui algumas vezes para poder renomear nela. E aí eu vou lá e escrevo o que eu quiser. Uma nota, que é isso aí, certo? E aí fica essa nota. Sacou? Fica aí. E aí eu posso conferir. Por exemplo, eu vou lá, vejo aqui, tem um roçado de lapela aqui. Estranho, parece que tá uma lapela roçando aqui. Que isso? Como assim? Aí eu vou lá, marco, subo lá em cima, no diálogo, ó. Vamos lá, subindo. Cheguei no diálogo. Pô, vou ouvir aqui pra ver se tem um roçado de lapela. Aí eu vou lá, dou um play. No caso aqui não tá reproduzindo nada, beleza. Porque tá mutado aqui, tá solado lá embaixo. Né? Então, pô... Cara, não tem um roçado de lapela aqui. Que estranho. Isso é da onde, então? Pô, e aí eu vou lá e posso investigar. Isso tá nos efeitos, tá sei lá o quê, tá no ambiente, tá na música. Então, o que é? Certo? Eu posso investigar com essa nota aqui, já direto marcado. Só usando P para subir e C cedilha para descer, no caso do Windows, né? Ou a letra imediatamente abaixo do P, no caso do Mac, porque às vezes o teclado não é o C cedilha necessariamente ali. Certo? Então, eu consigo, com essa marcação, já olhar diretamente onde está, em volta. Certo? Olhar. E vou lá, direto, dou feedback pontual, beleza? Então, isso aqui é uma coisa que eu faço para fazer essas marcações. E aí eu vou lá e passo o episódio inteiro. Tô dando zoom out aqui e vou criando várias marcações. Marcação aí. Marcação. Aí. Até o final do episódio, marcações. Certo? Esse diálogo, nessa ambiência, tudo isso aqui, aí, botando marcação, sacou? Essa marcação aqui, então, depois que eu tenho tudo marcado, né, eu já tenho uma noção do que pode ser feito, do que precisa ser feito. Eu marco, né, mesmo, e eu, geralmente, quando eu tô fazendo uma parada dessa, tal, eu marco pra mim também, porque muitas vezes eu percebo coisa pra mim. Só que no caso dessa série, que a gente tá fazendo uma coisa assim, ó, pra correr mesmo, pra fazer, aí não tem muito retornar na edição. Então eu passo já várias vezes na minha edição, fazendo isso pra mim mesmo, pra eu ir corrigindo as coisas, entendeu? E quando eu vou lá e puxo a sessão de diálogo pra cá pra dentro, puxo a mix pra cá pra dentro, eu consigo fazer isso de novo, né? E ver mais vezes. Aí, se tiver necessidade, eu vou lá e marco para depois eu corrigir isso. Como teve o caso aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu fui lá, nesse ponto, ó, eu senti falta na ambiência, ó. Durante esse silêncio aqui, pode trazer mais um ambiente, principalmente os cachorros latindo, certo?
E aí eu fui lá e botei as notas aqui, ó. Aqui, ó, sei lá o que, não foram, estão na pista aqui embaixo. Então eu vou lá e botei as duas pistas aqui. Foi só qualquer coisa aqui para preencher o ambiente que eu botei aqui de uns cachorros latindo, certo? Só alguma coisa qualquer, cara. Tem uns cachorros, botei ali e tal. E aí, no caso, isso aqui não foi nenhuma edição, né? Eu só juntei ali, eu fiz uma edição extremamente básica aqui, que não dá nem pra chamar de edição, isso aqui pra juntar uns cachorros diferentes, tudo mais, latindo e pá, né? E fiz essas pistas e vou mandar. Essas pistas eu tô chamando de Ed BG. Aí até agora, nesse episódio, eu só fiz uma Ed BG mono e uma Ed BG estéreo, que no caso esse Ed BG aqui era pra estar com um M antes, né? Então, vou botar, pum, Ed BGM, certo? Então, mandei assim pra ele, sacou? E aí ele pode ajeitar isso lá na mix, certo? Eu vi que faltou coisa, eu mesmo, como estou fazendo efeito, ambiente, Foley, posso resolver essa coisa aqui e mandar para ele fazer os ajustes. E aí, agora, eu com todas essas marcações aqui, eu já consigo comunicar para ele muito mais das minhas ideias, muito mais do que eu estava pensando, do que eu achei que ele fez que ficou maneiro e que eu acho que poderia complementar, o que eu acho que ele fez que ficou foda e que não precisa fazer mais nada. Enfim, posso falar qualquer coisa. Conforme eu for vendo aqui, eu vou dando notas mais pontuais, mais precisas, mais específicas. Vou entendendo a ideia dele, tento fazer com que ele entenda a minha ideia, caso seja diferente, né? Enfim, então a gente eu vou entendendo o trabalho e tendo oportunidade de comunicar, de conversar, certo? Vou falando coisas, por exemplo, no caso aqui, teve um momento que tinha um PFX de uns passos que estavam na pista de fio. E aí eles foram junto com os diálogos. E aí eu fui lá e pedi. Eu vi na hora, eu achei estranho, porque eu solei a pista de efeito e não tava aqueles passos ali. Eu falei, ué, onde é que estão esses passos? Aí eu fui subi até lá em cima, fui lá, e aí quando eu cheguei no som direto, não tava lá também. Eu falei, cara, porra, onde é que estão esses passos então? Fui descendo, na pista de PFX não tava. Continuei procurando, cheguei na pista de fio e tava lá os passos. E aí eu peguei e fiz o quê? Peguei dessa pista de fio, puxei o passo para a pista de PFX, são os efeitos da produção, desci tudo, essa marcação lá, né? E botei, os passos estão na pista de PFX. Aproveita aqueles passos que estão no PFX, por favor, certo? Então, isso é muito, muito, muito importante para a gente poder ter essa troca e ter esse desenvolvimento, sacou? E isso é muito importante se você conhecer o processo, você conhecer a linguagem, você conhecer as coisas, as necessidades do negócio, o tempo, o prazo, tudo, né? Então, graças a eu conhecer um pouco mais essas coisas, que eu posso dar uns toques, dar umas ideias e tal, e são profissionais com muita experiência, que já fazem muita coisa, muito tempo, né? Então é simplesmente eu pedir coisas que eu preciso, porque sou eu que estou respondendo para o cliente, então sou eu que tenho que pedir para eles as coisas, né? Certo? Porque se sou eu fazendo essa ponte, eu supervisionando, é o meu nome ali, eu vou perguntar para o cliente, eu vou querer me informar o máximo possível, o que o cliente quer, o que ele precisa, e aí eu vou lá e vou levar para a galera e vou falar, olha, eu preciso disso para passar para o cliente, porque o cliente quer isso. Certo? Então, como papel de supervisor, eu tenho que responder por todas essas coisas, por isso eu tenho que cobrar essas coisas. Isso não quer dizer necessariamente que eu estou ensinando, ou que eu estou sendo chefão, ou babacão, ou autoritário, nada disso. Quer dizer que eu estou trabalhando em parceria com outras pessoas, só que eu, como eu estou falando diretamente com a produção, com né, a direção e tudo mais, eu sei o que eles estão pedindo, então eu que tenho que vir comunicar, compartilhar com a galera. Existe também outros trabalhos em que acontece o contrário, em que eu estou fazendo uma prestação de serviço, sou artista de Foley, e aí a pessoa, por exemplo, agora estou fazendo um filme, terminei ontem os Eds e Fix, o Guilherme Farcas, inclusive fica um abraço aí, Gui, que está supervisionando o som. Ele está falando direto com a direção, ele está falando direto com a produção, ele sabe qual que é de cada situação, de cada questão, de quais são os problemas para resolver, quais são as ideias. Então, eu fui lá, fiz todo o foley do filme, mesmo assim, muitas das coisas que eu fiz, ele gostou de muitas coisas que eu fiz, mas mesmo assim teve muitas das coisas que eu fiz que eu não captei a ideia dele, não sabia, não entendi, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Ele, como supervisor, o que tem que fazer? Vir para mim e falar, pô, Pedro, com o diretor,
a gente tinha pensado que nessa cena aqui podia fazer esses passos de uma forma cômica. A personagem vai saindo do quadro e a gente ouve aquele rangidinho do pé dela, como se fosse uma coisa engraçada, assim, para chamar a atenção dela. E esse rangidinho vai marcar a identidade desse personagem. Então, sempre que esse personagem andar, a gente vai ouvir esse rangidinho do tênis dela, que precisa ser engraçado. Aí tá, e aí eu vou lá e faço isso porque ele tá pedindo, porque ele entende melhor a visão da direção, quem tá coordenando toda a produção, a pós-produção de som, né, enfim. Então isso é muito importante, a gente às vezes está num papel, às vezes a gente está em outro, e é importante a gente saber exercitar qualquer um desses papéis, justamente porque a gente troca bastante, muitas vezes, né, e com o tempo, claro, a gente tende a absorver cada vez mais responsabilidade conforme a gente desenvolve, conforme a gente quer. Tem gente que quer ser especialista em uma coisa e não quer fazer supervisão. Beleza, a pessoa vai ser foda naquela parada, entendeu? Topzinho, como é que é? O elite, isso aqui é elite, esquece. Né? A pessoa vai ser foda naquela parada e é isso, né? Tem outras pessoas que se interessam em trabalhar de uma outra forma, com a gestão, com a ideia, com o conceito, tal, que aí vai passar em trabalhar com supervisão também e tal, né? Que é uma coisa que eu gosto, né? Enfim, então isso é muito importante a gente saber também, tentar entender o que o cliente, seja ele direção ou outra supervisão de som, quer, para a gente poder tentar entregar o que essa pessoa está precisando, para a gente fazer um bom trabalho, para a gente fechar parcerias, a gente surpreender, enfim, a gente criar um bom relacionamento, a gente, enfim, é isso, né? Claro, senão é meio que não é muito responsável da nossa parte e é meio bobeira mesmo, é dar mole mesmo. Então isso é muito importante, certo? Então, bom, quando eu tô fazendo supervisão, eu gosto de fazer a marcação dessa forma. Às vezes, eu vou lá, posso filmar a tela de uma coisa, posso mandar um trecho de um vídeo, posso mandar, às vezes, até um áudio, no caso, um arquivo de áudio para a pessoa usar. Posso mandar N coisas, né? Já teve até uma vez que eu estava fazendo supervisão de edição de Foley para uma série, e eu criei um grupo no Facebook que eu gravava a tela do computador com os feedbacks para eles aprenderem com um do outro, né? Então isso acontece, pode acontecer, dependendo da forma como você aborda, como você tem o tempo, né? O tempo que você tem, a gestão desse tempo que você tem, do orçamento, tudo, né? Mas bom, então é isso. Eu consegui, assim, dar todos os feedbacks de tudo que eu achei que poderia melhorar aqui, das ideias que eu achei legal. Eu também tento botar os momentos que eu achei foda. Eu vou lá e marco, pô, isso aqui ficou irado, cara. Pô, muito irado isso aqui. Pô, eu reconhecer o trabalho da pessoa é muito importante, né? Então, faço isso aí. E além disso, o que você pode fazer? Né? No caso, quando você faz isso aqui, você já pode vir no Pro Tools mesmo aqui em cima, e no File, clicar lá, e bateria fraca aqui no celular. Você clicar lá e mandar Export Selected Tracks, a pista selecionada, que no caso é essa Notas Mix, né, como uma nova seção. Eu vou lá, exporto, não seleciono o áudio, não mando nada, só mando ela, pum. Quando eu fizer isso, vai gerar um arquivo do Pro Tools, um PTX. Esse arquivo pesa 500 KB, sei lá, 200 KB, não é nada, é um levíssimo. Cabe em qualquer e-mail, cabe no WhatsApp, cabe em qualquer lugar. Então, com esse arquivo, dentro desse arquivo, tem todas essas notas que eu fiz, tem tudo isso aqui. Então, eu mando isso para a pessoa vai lá, importa esse arquivo na seção dela, abre e vão ter todas essas notas. Todas essas notas vão ter lá e ela vai poder ver direto no trabalho dela aquilo que eu estou falando, aquilo que eu tô pensando. Além disso, uma outra forma da gente exportar é vindo aqui em File, né? Export, aí tá aqui, ó. Session Info as Text. Então eu posso exportar como texto. E aí tem várias formas, várias coisas que você pode fazer. Eu geralmente vou botar aqui, ó, não tá aparecendo, né? EDL e boto Selected Tracks Only. Então, somente as pistas selecionadas e o EDL, que vai vir marcando o tempo de cada um desses pontos, dessas marcações, o timecode de início e de fim, vai vir escrito. E também vai vir escrito o que está dentro de cada uma desses grupos, né? Desses clip groups, com o nome, ou seja, com a observação que eu fiz. E isso é um texto, um arquivo de texto, que também é muito leve. E essa pessoa pode imprimir e botar na mesa dela. Então, ela, além de ter a seção dela ali, ela pode ver na mesa. E isso também é bom para, por exemplo, eu estou fazendo um filme que vai ser mixado 5.1. Então,
eu vou pro lugar analisar essa mix. E aí pronto, no dia seguinte a gente olhou lá, tal, fez algumas marcações e tal, eu vou lá, imprimo o negócio. Por exemplo, a gente foi para São Paulo em 2020 fazer uma check mix num outro estúdio, diferente do estúdio onde foi mixado. Então a gente consegui fazer notas, dessas notas com texto. Se eu quiser exportar texto, eu vou lá, posso pegar esses papéis, levar para lá e conseguir acompanhar a mix olhando nesses papéis também nos pontos. A gente já viu isso aqui? Posso ir ticando. Posso fazer isso com produção, com a direção, com quem quer que seja. Posso fazer essas coisas e ir ticando os pontos que eu já vi. Sacou? Então, esse é o processo mais ou menos, é isso aí que eu fiz mais ou menos, tá? Um pouco mais, não exportei esse texto no caso, então eu só exportei essa pista de Pro Tools e essas pistas de áudio aqui, tá? E é isso, essa está sendo a supervisão, foi assim que funcionou a supervisão do episódio 1 de Dona Flor e seus 2 maridos, a série. Então é isso aí, gente. Bom, espero que tenha sido útil para vocês isso aqui. Lembrando de novo, mais uma vez, para não esquecer, fica atento. A gente aqui no Audiodata, nós temos um curso aprofundadíssimo, um curso de pós-produção de som para o audiovisual, um curso de edição, mixagem, de finalização de som para filme, série, TV, conteúdo audiovisual, de qualquer tipo que você queira trabalhar, que você se interesse em trabalhar. Então, tem tudo lá. Você aprende tudo isso aqui lá em detalhes, várias aulas, bem aprofundado, bem específico, com apostila exclusiva, conteúdo exclusivo, certo? Com acompanhamento meu e um grupo, um galerão de mais de 60 pessoas lá, trocando ideia todos os dias, falando, mandando link, mandando pá. Então é uma galera se ajudando, compartilhando oportunidade de trabalho, enfim, fazendo parcerias, fazendo filmes juntos. É um curso que eu tenho muito, muito, muito orgulho, muito foda esse curso mesmo. É muito aprofundado e a gente vai ter a última turma desse ano, tá? Não vamos abrir outra turma e eu não sei quando que a gente vai abrir outra de fato, porque a Sabrina, minha esposa, tá grávida, né? A nossa filha vai nascer em janeiro, né? A Liz. E a gente não sabe quando. A previsão é janeiro, mas a gente não sabe quando. Então, é muito possível que a gente não consiga abrir as inscrições, sei lá, até, março, abril do ano que vem, até, sei lá, não sei quando que as coisas vão tranquilizar depois que a criança nascer, que vai ser nossa primeira filha, né? Então, eu não sei quando que as coisas vão ficar organizadas e tranquilas o suficiente pra gente voltar a abrir outras inscrições aqui do curso, tá? Sinceramente, não sei, não tem como eu prevenir, não tem como eu prever isso, não tem como saber e falar aqui. Então, essa turma que a gente vai abrir agora, em novembro, tá? Na semana do dia 25, a semana da Black Friday, tá? Essa turma vai ser a última do ano e vai ser a única que eu posso te prometer que vai ter, tá? Vai ter. Vai ser na semana da Black Friday, tá? Então já se planeja aí, já vê aí, já cata as coisas do curso, procura ficar informado. Se você se interessa, entra na lista de espera. O link para a lista de espera tá lá no perfil do Instagram, tá? Ou me manda mensagem, qualquer coisa. Fica de olho aqui, a gente vai mandar no Instagram, a gente vai postar isso, tá? As inscrições vão ficar por tempo muito curto. Mas então por isso é importante você prestar atenção, você ficar por dentro, certo? Se você quer desenvolver, aprender essas coisas, aprender a fazer som, pós-produção de som, edição de efeitos, Foley, ambiente, diálogo, mixar, aprender essa porra toda da pós-produção de som para audiovisual, não perde a oportunidade. Essa turma vai ser a última do ano, eu não sei quando que a gente vai conseguir abrir de novo. Isso é fato, beleza? Então, gente, é isso aí, eu espero que tenha sido útil para você aqui, esse making off. Tamo junto, dá o alô aí, o que tu achou. Lembrando, nosso objetivo aqui é mudar a cultura do áudio no audiovisual, então isso é um esforço coletivo. Se é um esforço coletivo, eu dependo também da sua contribuição. Então, curte, compartilha, comenta, dá o teu alô aí, chega, assiste aos outros vídeos aí do canal, beleza? E qualquer coisa, manda mensagem aí que eu vou ficar amarradão. Valeu, gente, um abraço, boa noite.